Meus queridos irmãos, muita paz para todos vocês, uma noite excelente e abençoada. Se você estiver assistindo esse vídeo em outro horário, que você também seja abençoado por Deus, sua família, seu lar. Eu quero convidar você para nesses minutos que seguem, você dedicar um pouco do seu tempo para meditar na palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar seu lar, sua família. Então vale a pena meditar na palavra de Deus, nas coisas que o Senhor tem preparado para nós. Que nessa tarde nós possamos juntos aprender alguma coisa da palavra de Deus, que nós possamos desfrutar das bênçãos do Senhor nas nossas vidas. E fique conosco, abra o seu coração. Eu quero convidar você para meditar sobre o vírus que é pior do que o coronavírus. Que isso, pastor? Quer me assustar? Não quero te assustar. Só quero te dizer que, apesar de toda a dificuldade que temos enfrentado com o coronavírus, com a doença decorrente dele, a Covid-19, eu quero te dizer que este não é o pior drama que nós enfrentamos, que a raça humana enfrenta. Esse não é nem de longe o pior problema que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Queridos, a humanidade sempre desafiou crises de saúde, sempre desafiou epidemias, surtos e até pandemias. Mesmo quando a gente não dava esse nome, né? As pandemias, elas não tinham esse nome, mas a humanidade sempre lutou contra isso e sempre sobreviveu. Apesar de perdas individuais, de mortes de milhares de pessoas, mas a humanidade como raça, ela sobreviveu a todas essas situações. E nós lamentamos profundamente a perda de tantas pessoas, amigos, pessoas a que nós até não conhecemos, mas lamentamos ainda assim a perda de tanta gente. Mas eu quero te dizer que a humanidade sobreviverá ao coronavírus, a humanidade sobreviverá à Covid-19. Parece que estamos já vislumbrando, né, uma luz no fim do túnel com estas vacinas. É claro que existe uma discussão muito longa a respeito da efetividade delas ou não. A história, o tempo vai mostrar isso. Mas a humanidade, ela aprendeu a sobreviver e criar meios para esta subsistência apesar das doenças. A humanidade sobreviveu à peste bubônica, que era transmitida por ratos, por pulgas, né? E lá na antiguidade matou milhares de pessoas. Há 100 anos atrás, a humanidade passou por uma outra crise, a chamada gripe espanhola, que na verdade não era da Espanha, né? Mas como era o início era o período da Primeira Grande Guerra Mundial, e a Espanha tinha assim uma imprensa mais autônoma, mais realista e pôde divulgar. Então criou-se o estigma de gripe espanhola, mas na verdade ela não era da Espanha. Mas enfim, 100 anos depois, nós enfrentamos uma outra pandemia que, por sua gravidade, talvez seja, por sua facilidade de alcance, de contágio, né, talvez seja a mais marcante de todas. Da nossa geração, de longe, com certeza é. E as pandemias, as crises de saúde, têm algumas coisas em comuns, né? Elas causam uma grande comoção social. Isso que nós estamos vendo agora no país, no mundo, né, essa comoção é própria de situações como esta, de pandemias e epidemias. Elas causam, de fato, todo esse impacto, né? As pandemias também sempre causaram o famoso crash econômico, né? Quebradeira econômica, países entrando em colapso econômico. Então, isso que nós estamos vendo agora não é nenhuma novidade, é uma novidade para a nossa geração. Mas é só estudar um pouquinho de história, que a gente vê como isso começa e como isso termina, né? Outro ponto em comum
é o papel da religião, da religiosidade nesses períodos de pandemia, como funciona, qual é o papel que a religião assume em épocas de pandemia, em épocas difíceis como esta. Também é importante a gente dizer que o mais triste e amargo, né, de todos os elementos comuns à pandemia é uma grande mortalidade. E a sua propagação, com maior ou menor intensidade, sempre leva a uma mortalidade comum a diversos países do mundo. Nós encontramos epidemias que mataram milhões de pessoas no mundo e isso permanece, né, como nos dias de hoje. Talvez dessa vez nós tenhamos uma resposta, uma reação mais rápida. Mas o que pode ser pior do que a pandemia? Qual é o vírus pior do que a pandemia? É sobre ele que eu quero falar nessa tarde com vocês. E esse vírus chama-se pecado. Vamos falar do pecado hoje? Não vamos falar aqui de uma lista de pecados. É possível que a gente faça uma segunda live na próxima semana, em que a gente fale sobre uma lista de pecados, né, e os seus impactos, enfim. Mas hoje nós queremos fazer uma abordagem inicial, falando a respeito do pecado. E eu quero que você se prepare aí, prepare a sua Bíblia, você que está em casa, né, você que está acompanhando aí na sua casa, prepare aí, acompanhe de fato com a sua Bíblia aberta, a palavra de Deus, a nossa meditação de hoje. A palavra pecado, ela é definida, né, nas línguas mais antigas e foi sendo, né, transmitida a nós, mas ela basicamente recebe alguns nomes. No hebraico, o sinônimo de pecado significava errar a direção, errar o alvo, né? Havia um alvo colocado e quando alguém mirava este alvo, mas atirava em outra direção, então dizia assim, esse atirador pecou. Ou seja, ele não conseguiu, ele não foi capaz de alcançar o alvo que foi colocado para ele. No grego, que já é a língua do Novo Testamento, existia uma outra expressão muito comum em relação ao pecado, né, o substantivo pecado. O sinônimo de pecado era sair da rota. Então, as pessoas tinham um caminho, os exércitos tinham um caminho, os viajantes, as caravanas comerciais tinham um caminho pré-determinado. Então, quando alguém ia de Roma para a África, ou quando alguém ia de Roma para a Judéia, havia um caminho pré-determinado. Quando esse grupo ou essa pessoa saía da rota, saía da direção pré-determinada, a gente dizia que ele pecou, né? Ele pecou, ele não conseguiu passar pela rota que estava determinada para ele. O latim, que é a língua mãe do português, né? A língua latina, né? O idioma latim, o sinônimo de pecar era pisar em falso. Pecare. Alguém pisou em falso e naturalmente escorregou, caiu, né? Daí é muito comum na nossa teologia a expressão a queda, né, do homem. O homem pecou, ele pisou em falso e, portanto, ele pecou. É bem importante a gente compreender isso para a gente não minimizar, não tornar menos importante esse fato tão negativo para o homem que é o pecado. Mas vamos para a Bíblia Sagrada. Como a Bíblia define pecado e como a teologia, né, define pecado. Uma definição muito comum de pecado na Bíblia é toda forma ativa, toda forma virulenta de praticar o mal. A prática
do mal. A expressão virulenta aqui é muito bem aplicada, porque ela vem de vírus. E a principal característica dos vírus, já que nós estamos falando de um vírus pior do que o corona, né? A principal característica dos vírus é a sua capacidade de rápida multiplicação, né? Então, o que é o pecado segundo as Escrituras? O pecado é a capacidade do ser humano, né, de virulentamente desobedecer a Deus, ou seja, de uma maneira crescente, contínua, né, ininterrupta de desobedecer a Deus. A Bíblia chama isso de pecado, né? A teologia consegue extrair essa definição, mas nós vamos encontrar algumas outras palavras na Bíblia que são sinônimo de pecado. Quando Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 1, no versículo 18, ele diz assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade, né? Essa palavra impiedade é muito marcante, né? Porque ela é a prática que define o ímpio como alguém que tem prazer em praticar o mal, né? O ímpio, aquele que pratica impiedade, é aquele indivíduo que prazerosamente, né, ele pratica o mal. Sabe aquelas pessoas que dizem assim: eu fiz, não me arrependo e faria de novo, né? Praticam mal, praticam crime, você já deve ter visto isso, né? As pessoas friamente dizendo: não, eu matei, enfim, me desagradou, ou eu torturei, ou eu machuquei, ou eu abusei, ou eu agredi, enfim, mas assim, como se fala com sabor nos lábios, né? Fala de uma boca boa, dizendo assim: eu fiz, me agradou, eu me senti bem em fazer, eu gosto, né? Eu não me arrependo. Então, a Bíblia define isso como impiedade, o prazer, a alegria em praticar o mal. É assim que a Bíblia define o pecado, um prazer, uma alegria que o indivíduo tem em praticar o mal. Uma outra definição que a Bíblia dá para pecado é a prática da iniquidade. O que é a iniquidade? A iniquidade é a quebra deliberada de desobediência à lei divina, é a prática motivada, interiormente motivada, de desobedecer à lei divina de uma maneira vaidosa, né? Ou seja, de uma maneira que o indivíduo se sente agradado. É o transgressor que faz isso deliberadamente. Evidente que o fato de alguém ter ou não consciência de pecado não livra, né, o indivíduo de ter pecado. Então, mesmo que eu não conheça a fundo, né, a lei de Deus, quando eu desobedeço essa lei, eu não estou desculpado disso. Mas a iniquidade, ela é a prática assim deliberada. O indivíduo se sente dono de si, diz assim: eu sou dono da minha vida. Essa expressão é tão comum nos dias de hoje, né? Eu sou dono da minha vida, eu faço o que eu quero, quem é que vai me repreender? Sou dono de mim, né? Então, são algumas questões que são definidas como pecado. A Bíblia vai definir isso. Quando a gente começa a estudar a Bíblia, estudar a respeito de Deus, conhecer a Deus, né? O estudo da teologia, o estudo da busca de conhecer a Deus, aí a gente vai pegando esses termos bíblicos, né? E vai fazendo algumas aplicações dele. E a primeira aplicação que a gente faz aqui na teologia a respeito do pecado é que o pecado é um ato cósmico. Ou seja, o pecado ele não é apenas um ato isolado.
né? O pecado, ele atinge toda raça humana. Então, quando alguém peca, ele está reproduzindo uma característica da raça humana, e toda a raça humana está, né, sendo reproduzida naquela ação ali e tem responsabilidade nisso. Então, o pecado, ele é um ato cósmico, ou seja, ele é um ato que envolve toda a natureza humana, né? E todos são impactados pelo pecado. É impossível eu pecar e ser atingido unicamente pelo meu pecado. O meu pecado vai atingir outras pessoas. O meu pecado tem um impacto espiritual, né? O pecado do homem, ele é uma questão espiritual que envolve toda a raça humana. O pecado, ele não é isolado porque ele atinge também a sociedade. Quando alguém peca, ele impacta negativamente a sociedade onde ele está plantada, né? Onde ele está plantado. Então fica muito claro que o pecado é um problema cósmico, é um problema universal, né? Todos os homens estão debaixo de uma condição de pecado. Agora, é preciso tomar muito cuidado com essa afirmação, porque se não tivermos o cuidado necessário, nós vamos começar a querer minimizar o pecado pessoal. Todo mundo é pecador mesmo, né? E tal. Só que quando nós vamos estudar a Bíblia, além do pecado ser uma questão espiritual que atinge toda a raça humana, né? O pecado é também uma responsabilidade pessoal, é um ato pessoal. É uma questão pessoal. Quando o apóstolo Paulo vai escrever a Timóteo, no capítulo 1, no versículo 15, ele diz assim: fiel é esta palavra e digna de toda aceitação. Ou seja, esta palavra é verdadeira e digna de toda confiança, que Jesus Cristo veio ao mundo para... Olha o que o texto diz. Cristo veio ao mundo... Vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 15. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então, o pecado, ele é uma responsabilidade pessoal também. É uma questão pessoal. Não há ninguém que possa dizer assim: eu não sou pecador. O apóstolo Paulo, ou melhor, o apóstolo João, no capítulo 1 da sua carta, ele diz assim: se dissermos que não temos pecado, mentimos. E como a mentira é pecado, só de dizermos ou pensarmos que não temos pecado, nós acabamos de pecar. Então o pecado é uma questão pessoal. Todos os homens pecaram. Eu também pequei. A teologia também vai falar da doutrina do pecado original. Muita gente tem uma certa reserva com essa doutrina, mas ela é completamente bíblica, né? Primeiro porque quando Deus cria o homem, né, ele tem em Adão o tronco principal, né? A raiz da raça humana, de modo que todos os homens descendem de Adão. Então tem a natureza de Adão junto consigo, né? Embora essa descendência não seja direta, mas do ponto de vista de raça, o que a Bíblia deixa claro, e nós cremos na Bíblia como a palavra de Deus, nós cremos nos ensinos da palavra de Deus a respeito da criação, então todos nós somos descendentes de Adão. Portanto, recebemos a sua natureza. E Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 5, a partir do versículo 12, olha que texto interessante. Olha o que ele diz. Quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo e com ele a morte, que se estendeu a todos, porque todos pecaram. Então, o pecado é, primeiro, um problema cósmico, um problema que envolve todo o cosmos.
toda a raça humana e o seu impacto está presente em toda a criação. Esse é um fato. Segundo, o pecado é também um ato pessoal. Então, o meu pecado, eu sou responsável por ele, eu o pratiquei, eu serei responsabilizado diante de Deus por ele. E o pecado também envolve, né, a questão da raça humana. Toda a raça humana se corrompeu. O Senhor procurou na terra um homem justo, um homem que vivesse em justiça. E a Bíblia diz que ele a ninguém achou. Isso é muito claro nas Escrituras. Deus, olhando do céu para a terra, não viu um justo, porque todos igualmente pecaram. Então, é bem importante a gente ter essa compreensão a respeito do pecado, porque assim a gente não vai jogar a responsabilidade do nosso pecado sobre os outros. Ah, mas se Deus criou o homem e sabia que ele ia pecar, o pecado não pode, de algum modo, né, ter sido algo criado pelo próprio Deus? É claro que não. Quando o apóstolo Tiago vai nos ensinar isso cá no Novo Testamento, ele diz assim: porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Então ninguém pode dizer, quando peca, quando cai em tentação, que isto veio de Deus. Isso fere um dos pilares da teologia bíblica, que é a afirmação de que Deus é o sumo bem, Deus é a fonte do bem, Deus é luz, nele não há impureza, ele não pode admitir, ele não pode contemplar o mal, no sentido de que ele não pode, o mal não pode originar dele, ele não pode concordar com o pecado. Então é bem importante a gente compreender essas definições a respeito de pecado. Mas sempre que a gente fala de pecado, a gente tem uma tendência a achar que o outro é muito mais pecador do que eu. Então eu olho para alguém e diz assim: eu sou pecador, mas você viu que coisa absurda que fulano fez? Você viu? Olha, fulano de tal é um pecador terrível. A gente tem uma tendência a julgar os pecados alheios. A gente tem uma tendência até de apontar os pecados alheios. E tem gente que ainda consegue, né, ser tão mal que ele tem prazer em divulgar os pecados alheios. Hoje existe na legislação, né, um hábito, né, uma lei, né, de que o homem, né, o indivíduo pode ser julgado se ele injuriar o outro, se ele publicar coisas negativas sobre o outro, enfim. Isso são questões legais, mas muito antes disso as Escrituras já tratavam disso. As Escrituras já tratavam do homem como alguém que sente prazer em pecar, mas que sempre está muito mais disposto a apontar o pecado do outro do que assumir os seus próprios pecados. E isso é um problema que nós precisamos aprender a lidar com eles. Existe uma outra questão, que essa afirmação que eu disse aqui, que tem gente que acha que o próprio pecado é mais leve do que o pecado do outro, é menos pecado, aí abre um questionamento interessante. Existem pecados maiores e pecados menores? Você já parou para pensar nisso? Né? O pecadão e o pecadinho? Né? Como a gente consegue compreender isso nas Escrituras? A primeira coisa para a gente entender a respeito disso é que todo pecado é iniquidade, todo pecado é impiedade, todo pecado é uma ofensa a Deus. Todo pecado é um mal contra Deus.
tanto o meu pecado individual quanto o pecado da raça humana. Essa afirmação que todos pecaram incomoda algumas pessoas, né? A chamada nova teologia quer criar uma ideia de que o pecado é um simples equívoco de julgamento. Não, o pecado é uma ofensa contra Deus. A raça humana pecou contra Deus, rebelou-se contra Deus. E, portanto, se eu faço parte da raça humana, eu sou um pecador. No mundo jurídico existe uma teoria que é chamada a teoria dos frutos envenenados, que diz que se a raiz de uma árvore estiver contaminada, os frutos também estarão. Isso, aplicado ao mundo jurídico, quer dizer que se há um erro, se há uma ilegitimidade, se há uma fraude no início de um processo, todos os demais atos desse processo estão, consequentemente, ilegitimados, são considerados ilegítimos, né? São os vícios que não podem ser corrigidos. Mas vejam bem, queridos, em relação à raça humana, o pecado de Adão não ficou só nele, repercute em todos nós. E toda a raça humana rebelou-se contra Deus. Por isso que nós vemos o homem numa situação tão terrível nos dias de hoje. Nós nunca vimos tanta violência, nunca vimos tanta agressão, tantos abusos. As pessoas sendo destruídas por causa do lucro. Existe um poema de um poeta cristão chamado Gioia Júnior, e o nome do poema é O Traficante no Inferno, que ele diz que, nesse poema, né, eu não vou recitá-lo porque ele é longo, mas ele trata da situação do traficante quando chega no inferno. E no andamento desse poema ele diz que o traficante se enriquece do sangue de jovens e das lágrimas de mães. Sabe por quê? Porque o pecado, ele está dominando tanta gente que ele não se importa de ter lucro com a miséria alheia, né? Nós nunca vivemos uma época de tantos pecados. Nunca vivemos uma época de tanta afronta contra Deus. O ser humano não se contentou em se afastar de Deus. O ser humano não se contestou em virar as costas para Deus. Agora ele faz, aliás, desde sempre, mas agora mais intensamente. O ser humano se voltou contra Deus, como se pudesse vencê-lo. O que são isso? São atitudes pecaminosas, né? Agora, normalmente nós percebemos os pecados mais grosseiros, a imoralidade, a criminalidade, a violência e tanta coisa como nos dias de hoje. Mas nós temos muitos pecados, que são os pecados mais imperceptíveis. E a Bíblia vai tratar também desses pecados. Existe então, pastor, pecados que são menores e maiores? Todo pecado é uma ofensa contra Deus. Agora, existem pecados que são realizados com maior intensidade. Isso é muito claro nas Escrituras, né? Pecados que são realizados com maior intensidade. Quem nos fala disso nas Escrituras é o próprio Senhor Jesus. No capítulo 11 de Mateus, Jesus vai falar a respeito da incredulidade e da soberba de 3 cidades. Ele vai falar de Betsaida, ele vai falar de Corazim e ele vai falar de Cafarnaum. E ele vai comparar os pecados de Betsaida, Corazim e Cafarnaum com os pecados de Tiro, Sidom e de Sodoma. E ele vai dizer assim: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, ai de ti, Cafarnaum, porque se em Tiro, se em Sidom e se em Sodoma
né? E logicamente Gomorra, que eram consideradas cidades impiedosas. Os milagres que vocês viram tivessem sido operados lá, eles teriam se arrependido. Então isso mostra que o pecado de Betsaida, Corazim e de Cafarnaum eram mais intensos, mais graves do que o pecado de Tiro, Sidom e de Sodoma. A incredulidade, né, a rebeldia destas cidades era maior do que a daquelas outras, né? Se você ler isso, você vai encontrar em Mateus capítulo 11, a partir do versículo 21 até o versículo 24. Então, fica muito claro para nós que existem níveis de pecado. Todos são pecados, todos são ofensivos contra a santidade divina, mas esse vírus terrível, esse mal terrível que é o pecado, ele é, com certeza, praticado de maneira mais intensa por algumas pessoas e por algumas sociedades. Outro ponto interessante para a gente observar aqui é a punição para o pecado. Isso fica muito claro nas Escrituras, que existem punições diferentes para diferentes pecados. A Escritura nos deixa isso muito explícito, né? Falando para aqueles que exercem liderança, que são líderes, né, religiosos, Jesus deixou muito claro que haveria um juízo maior para os escribas e fariseus do que para aqueles que não conheciam profundamente a lei, né? Então, quando a gente olha ali Mateus, principalmente no capítulo 23, isso está muito explícito ali. Outro ponto, outro texto que deve servir de alerta para mim e para você é o capítulo 3 também, da carta de Tiago, quando ele diz assim: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. A palavra mestre aqui era aplicada para aqueles que tinham maior conhecimento do Evangelho e era aplicada também àqueles que eram encarregados de ensinar o Evangelho. Aqueles que conheciam a lei e que eram encarregados de ensinar a lei. Por quê? Porque haverá maior rigor para os pecados dos mestres. De vez em quando a gente vê alguém que a gente considera mestre, né, caindo em situações pecaminosas, e a gente fica muito revoltado com isso, não é verdade? Mas a Bíblia diz que haverá um maior rigor para os mestres que passam a viver uma vida de impiedade, uma vida de iniquidade, uma vida de rebeldia contra Deus e de transgressão contra a sua palavra. Isso está muitíssimo claro nas Escrituras. Nós precisamos ter a compreensão disto, de que há um rigor, né? Assim como há pecados que são cometidos com maior intensidade, né? Pecados que causam um impacto maior sobre as pessoas, há também pecados que receberão um juízo mais pesado. Isso é muito claro para nós nas Escrituras. Ainda um outro texto, e eu vou abordar esse tema aqui, porque vez por outra eu recebo perguntas a respeito dele, que é o texto da carta de João. A carta de João vai abordar um tema aqui, e de vez em quando a gente encontra alguns irmãos nos perguntando o que significa, né, quando na primeira carta de João, no capítulo 5, no versículo 16, o texto diz assim: se alguém vir um irmão cometer pecado que não leva à morte, ore por ele, e Deus dará vida a esse irmão que pecou, de maneira que não leva à morte. Mas há pecados que são para a morte, e digo que não se deve orar por aqueles que o cometeram. Você tem dúvida desse texto? Olha, é um texto extremamente complicado na sua interpretação e muito debatido.
porque ele, na tradução dele para o nosso idioma, ele tem uma aparente contradição, que é resolvida quando nós começamos, né, aprofundar na compreensão do texto. E é claro que eu não tenho a pretensão nem a vaidade de exaurir esse tema. Ele foi debatido desde a época dos pais da igreja. Então, gente, muito aprofundada ainda o debate. Então, eu não tenho aqui a pretensão de dizer que eu estou dando uma resposta única e definitiva para ele. Mas eu quero deixar aqui a minha humilde compreensão desse texto, né? E o ponto de vista inicial que eu quero dizer aqui é que textos complexos precisam ser interpretados de maneira conectada a outros textos, não podem ser interpretados isoladamente, tá? E nós vamos encontrar dois outros textos que podem ser comparados e aplicados a este. O primeiro texto é dito pelo próprio Jesus, quando ele fala, lá é claro que a gente precisa anotar, né? A nossa memória não é assim tão boa mais, Mateus capítulo 12, o versículo 31 e 32, Jesus vai falar ali do pecado, né? Da blasfêmia contra o Espírito Santo. E é definido na teologia, uma das definições dessa blasfêmia é a rejeição a voz do Espírito Santo para nos convencer do pecado. Esse é um dos pontos, né, que podem ser ligados ao texto de 1 João 5,16. João certamente conheceu, ouviu estas palavras de Jesus. E de que Jesus estava falando? Daquele homem que, ouvindo o Evangelho, tendo nascido a fé no seu coração, ele rejeita a obra da salvação. Esse é um dos pontos que nós ligamos a esse texto. O outro ponto está em Hebreus, capítulo 6, e eu quero ler com você. Por isso que eu digo, temos que ler as Escrituras, queridos. Na interpretação de textos das Escrituras precisam ser feitos para que nós não sejamos enganados. Hebreus capítulo 6, do versículo 4 ao 8, diz assim: porque é impossível trazer de volta ao arrependimento aqueles que já foram iluminados, que já experimentaram as dádivas celestiais e se tornaram participantes do Espírito Santo, que provaram da bondade da palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e depois se desviaram. Sim, é impossível trazê-los de volta ao arrependimento, pois, ao rejeitar o Filho de Deus, eles voltaram a pregá-lo na cruz, expondo-o à vergonha pública. Quando a terra absorve a chuva que cai e produz uma boa colheita para o lavrador, recebe a bênção de Deus. Mas se a terra produz espinhos e ervas daninhas, para nada serve, sendo assim amaldiçoada e por fim queimada. Outro texto que precisa de uma interpretação bem cuidadosa, porque se nós lermos somente uma parte dele, vai parecer que toda aquela pessoa que teve um fracasso na vida espiritual, se afastou da igreja e do evangelho, está completamente amaldiçoado. E não é isso que o texto quer dizer. Esse texto precisa ser compreendido também, levando em conta uma questão histórica, que tinha a ver com os praticantes do judaísmo, que se convertiam ao cristianismo, mas que depois de um tempo, por diversos motivos, queriam voltar ao judaísmo. E então, quando eles voltavam à sinagoga e procuravam ali o sacerdote ou ao templo, e diziam assim: não sou mais cristão, eu quero voltar à prática do judaísmo. Eles eram levados a fazer 3 afirmativas. E a afirmativa primeira era a rejeição de Jesus como Filho de Deus. Então, eles diziam: você tem que confessar que Jesus não é o Filho de Deus. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, você tem que confessar que a morte de Cristo não teve nenhum efeito espiritual. Foi a morte de um criminoso comum.
Terceiro, você tem que rejeitar os milagres de Cristo e dizer que eles foram praticados por Beelzebu. Então, quem incorria nessas três afirmativas rejeitava completamente o Filho de Deus. A esses era impossível, né? Como o texto diz aqui, serem novamente restaurados. E os versículos 7 e 8 diz assim: assim como a terra absorve a chuva e produz alguma coisa, quando a mensagem do evangelho chega no coração do homem, a terra, que é o coração, vai produzir alguma coisa. Aí ele diz, a terra que produz uma boa colheita, o alimento, né, para o sustento do homem, ela é abençoada. Mas a terra que produz ervas daninhas e espinhos, ela é amaldiçoada. Então, esse texto é preciso ser bem compreendido para a gente não criar interpretações equivocadas. Vamos voltar à junção desse texto, do texto da blasfêmia contra o Espírito Santo, vamos voltar a juntar ele com o texto do pecado para a morte. Então, a minha humilde compreensão é que o pecado para a morte é alguém blasfemar contra o Espírito Santo, rejeitando a obra do Espírito Santo em sua vida, e renegar a Cristo como Filho de Deus, atribuindo a Satanás as obras que ele realizou. Esse é o pecado para a morte. Então, é um pecado com uma dura punição. Voltando ao tópico, todo pecado é pecado. Mas Jesus deixa claro que alguns pecados são praticados com maior intensidade e que alguns pecados receberão maior juízo. Eu quero dizer a você uma coisa, eu sou um pecador que necessito da misericórdia de Deus. E não quero te iludir a seu respeito. Você também é um pecador terrível. Você também é um pecador que necessita terrivelmente da misericórdia de Deus. Querido, isso tem que ser muito claro para você. Não se engane. Não se engane a respeito do pecado. Todos nós somos pecadores e precisamos da misericórdia de Deus. Na nossa lida com o pecado, ou na nossa luta contra o pecado, como isso acontece? A primeira coisa que eu quero dizer aqui na nossa luta contra esse vírus terrível que é o pecado, é como nós o percebemos. Como alguém percebe que pecou? A Bíblia diz que Deus fez o homem como a mais brilhante de todas as suas criaturas, né? Então Deus fez os animais, Deus fez as plantas, né? São vidas, Deus fez os objetos e fez o homem. Quando a gente vai estudar Agostinho, por exemplo, ele tem um livro maravilhoso que chama Do Livre-Arbítrio. Ele coloca uma certa gradação, né, por dizer assim, um certo nível, uma certa nivelação nas obras criadas por Deus. Ele fala das obras que existem, falando dos objetos, né? Então, naturalmente, ele está falando de pedra, ele está falando de objetos que são inanimados. Ele fala dos objetos inanimados, como, né, o piso da criação de Deus. Ele fala das obras intermediárias, que são aquelas que existem e se movem, né? E aí, naturalmente, ele está falando dos seres vivos em geral, né, dos animais, né, das plantas. São seres que existem, né, são visíveis, palpáveis, e têm uma certa autonomia. Eles crescem, eles se desenvolvem, eles reagem, enfim, né? Aí ele vai falar do homem como o ser que existe, se move e é consciente, né? Ele existe, se move e é capaz de entender, ao menos basicamente, a sua própria existência. Então, ele diz que o homem é um ser consciente. E o que é a consciência? É a capacidade que Deus nos deu para, de maneira racional, julgar os nossos próprios atos. Isso chama-se consciência. Através dessa consciência, nós
conseguimos perceber quando nós pecamos. Por isso que não existe nenhuma pessoa com uma compreensão básica que possa ser considerada inocente diante de Deus. Todos pecaram, nós não somos inocentes, completamente inocentes diante de Deus. Talvez você não tenha praticado os pecados grosseiros, né? Não tenha matado ninguém, graças a Deus, né? Não seja um desonesto, não seja um ladrão, não seja um homem violento, não seja alguém que... não seja um criminoso, mas isso não torna você inocente. Isso não torna você um indivíduo perfeito. Todos pecaram. E como é que nós percebemos essa questão do pecado? Por causa da nossa consciência. O ser humano é um ser consciente. E nós vamos encontrar na Bíblia pelo menos 3 tipos de consciência. O primeiro que eu quero destacar não é o primeiro que a Bíblia cita, mas é o primeiro que eu quero destacar. É a consciência cauterizada. Como se cauteriza alguma coisa? A maneira mais comum de se cauterizar alguma coisa é pegando um ferro quente, né, e colocando em cima desse objeto vivo, e ele vai queimar aquela parte e ela vai perder a insensibilidade. Ou melhor, ela vai perder a sensibilidade, ela vai se tornar insensível. Então ela foi cauterizada, só para corrigir de maneira mais contundente. O que é cauterização? É queimar alguma coisa a ponto dela perder ali a sua sensibilidade. Quando alguém tem uma ferida e vai queimando, isso hoje não é muito comum mais, mas antigamente as pessoas faziam isso, né? Pegavam um ferro quente e colocavam para selar aquilo ali, para tampar aquela ferida. Cauterizada. A Bíblia fala de pessoas que foram praticando pecados e mais pecados e cauterizaram, queimaram, obscureceram, mataram a própria consciência. Olha o que o apóstolo Paulo vai falar sobre isso. Ele vai dizer em Tito capítulo 1, versículo 15, ele diz assim: para os puros tudo é puro, mas para os impuros nada é puro, pois tem a mente e a consciência corrompidas, né? Foram corrompidas as suas consciências. Nós vamos encontrar isso também em 1 Timóteo 4,2. O Espírito Santo afirma que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e ensinamentos de demônios que vêm de indivíduos hipócritas e mentirosos, cuja consciência está morta. Na tradução Revista e Corrigida diz assim: tendo cauterizado a própria consciência. Então, o indivíduo que tem a consciência cauterizada, ele peca deliberadamente, sem nenhuma preocupação com o que Deus pensa a respeito disso. Olha o que o escritor aos Hebreus nos diz. Dê uma observada em Hebreus, capítulo 10, a partir do versículo 26. Se continuamos a pecar deliberadamente, depois de ter recebido o conhecimento da verdade, já não há sacrifício que cubra esses pecados. Há somente uma assustadora expectativa de julgamento e de fogo intenso que consumirá os inimigos. Pois quem se recusava a obedecer à lei de Moisés era morto sem misericórdia, com base no depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Imaginem quão maior será o castigo para quem insultou o Filho de Deus, tratou como comum e profano o sangue da aliança que o santificou e menosprezou o Espírito que concede graça. Então, todas as afirmativas bíblicas a respeito da cauterização da consciência são feitas no sentido de que elas receberão um juízo muito pesado, né? Serão julgados de maneira muito pesada. Isso precisa ser muito claro para nós.
a prática contínua do pecado, deliberada. O indivíduo que sabe que está pecando, mas ele quer o prazer do pecado acima da comunhão com Deus. Ele, de fato, está colocando a sua consciência em um estado de cauterização que vai levar à morte. É bem importante você compreender a gravidade disto. Mas a Bíblia vai falar também de uma consciência que não está morta, mas é defeituosa. Ela está a caminho da morte, mas ainda está viva, que é a consciência permissiva. A consciência permissiva, né? É um defeito da consciência humana. Vejam bem a situação que ocorreu lá na igreja de Corinto. A cidade de Corinto era uma cidade multicultural, uma cidade muito diversa, né, na sua sociedade. Ali havia pessoas de todos os impérios do mundo, todos os reinos do mundo, gente de todas as culturas, de todas as religiões, né? Tanto é que quando alguém ia para Corinto, ele tinha até uma gíria popular, por assim dizer, eu vou corintizar, eu vou me liberar, porque em Corinto tudo era permitido. E houve uma grande conversão de almas em Corinto, né? A igreja, né, cresceu grandemente. Nós temos as cartas, né, escritas aos coríntios que vai dar as características daquela igreja. Mas veja uma coisa interessante. Se você olhar no capítulo 6 da carta aos Coríntios, você vai encontrar lá pessoas que participavam do corpo de Cristo, mas participavam dos sacrifícios aos outros ídolos, aos outros deuses. Você vai encontrar também, eu estou falando de pessoas cristãs, você vai encontrar também na igreja de Corinto pessoas que participavam do corpo de Cristo, mas eram completamente permissivos em relação à imoralidade. Você vai encontrar o apóstolo Paulo dizendo que havia um pecado tão grave naquela igreja que não era tolerado nem pelos gentios, que era uma pessoa se relacionar sexualmente com a sua madrasta. Então, nós estamos vendo aqui exemplos de consciência permissiva, né? Agora nós temos um outro problema de consciência, que é a questão da inflexibilidade, né? A inflexibilidade é o contrário da permissividade. E nós encontramos isto na carta que Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 14, onde havia um problema naquela igreja, né? Sendo Roma também uma cidade multicultural, diversa, a igreja de Roma também tinha essas características, e nós encontrávamos um grande debate na igreja de Roma, entre os que consideravam que era permitido beber vinho, os que consideravam que não se podia comer carne e os que consideravam que era preciso guardar todas as datas festivas. E criou-se uma disputa naquela igreja e era um problema de consciência, né? E aí o apóstolo Paulo vai nos ensinar a lidar com esses problemas de consciência. A primeira coisa que o apóstolo Paulo nos ensina é que aos permissivos, aos que possuem uma consciência extremamente permissiva, devemos tratar com a ortodoxia doutrinária. É verdade. O apóstolo Paulo diz assim: como você pode participar do corpo de Cristo e participar das ofertas aos outros deuses? Vocês não sabem que a idolatria é pecado? Isso é muito claro, a palavra de Paulo é muito clara, ele diz assim, não é possível misturar a adoração a Deus com a adoração aos ídolos. Isso não é aceitável, é uma permissividade condenada pela doutrina bíblica. Aqueles que eram tolerantes com a imoralidade, ele diz assim, vocês são parte do corpo de Cristo. Vocês acham que é permitido, que é possível tornar o corpo de Cristo o corpo de uma meretriz?
Ou seja, como nós lidamos com aqueles cristãos que vivem uma vida de permissividade? E isto é muito comum nos dias de hoje. Eu sou cristão, mas eu tolero todo tipo de imoralidade, pratico imoralidades. E aí eu vou abordar alguns pontos bem graves aqui, né? Adultério, fornicação, pornografia. Pastor, o que é isso? Irmãos, não tem meias palavras, é a palavra de Deus. Tudo isso são imoralidades, permissividade. Nem todo mundo que se diz cristão vive como cristão. É uma situação de permissividade. Como a Bíblia nos ensina a lidar com isso? Aplicando a ortodoxia doutrinária, mostrando que essas coisas são tratadas como pecados diante de Deus. Nós temos aqui a outra questão da autoacusação, né, da inflexibilidade. Quer dizer, o permissível é aquele para o qual nada é pecado. Isso é muito claro. Agora, o inflexível, tudo para ele é pecado. Como lidar com isso? Paulo nos ensina a tratar aqueles que, por uma fraqueza, né, estão constantemente apontando o dedo ao outro por causa da sua inflexibilidade. Paulo manda tratá-los com amor. É isso que Paulo diz. Ele diz assim: aquele que come carne, não julgue o que não come. O que não come, não critique o que come. Procure viver em paz. Né? Quando Paulo vai falar dessas questões lá em Coríntios, ele diz assim: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Haja de modo que você não escandalize nem judeus, nem gregos, nem a igreja de Deus. Então, são problemas de consciência. O primeiro grande problema de consciência é a consciência cauterizada. Esse é o indivíduo que já se entregou ao pecado. Né? O permissivo é aquele que é sugestionado. Sabe quem é o permissivo? É aquele camarada que é crente, ele vai numa festa, lá tem o refrigerante, mas ele quer se dar bem com a turma, ele vai e bebe a bebida alcoólica, causa um escândalo ao evangelho só para ser bem aceito pelo seu grupinho. É aquele cristão que tem dificuldade de defender os princípios da fé cristã, ele se torna permissivo. Ele causa escândalo ao evangelho só para não parecer o diferentão. Isso é a grande verdade, queridos. Agora, o inflexível é o indivíduo que ainda não compreendeu de fato a questão do pecado, da liberdade cristã, das tradições religiosas, né? Qual o papel que cada uma dessas questões tem na nossa vida, e então ele tanto autoacusa-se como ele acusa constantemente o outro. São questões que nós precisamos saber lidar com elas. Mas Paulo fala da boa consciência, a consciência sadia. Que coisa maravilhosa. A consciência sadia. Paulo diz que a consciência de pecado, até mesmo os gentios que não conheciam a lei, obedeciam a Deus, obedeciam à lei instintivamente, mesmo não atendo, porque tinham a lei gravada no seu coração. Pois a sua consciência e os seus pensamentos os acusam ou lhes dizem que estão agindo corretamente. Queridos, todos nós queremos uma listinha do que fazer ou do que não fazer, porque isso facilita a nossa vida, né? A gente cumpre o protocolo. Não é assim que a gente faz? Né? A gente simplesmente cumpre o protocolo. Não. Mas Deus quer mais de nós. A Bíblia diz que a lei de Deus está em nosso coração. O apóstolo João diz que nós temos a unção de Deus. Então, se nós temos a unção de Deus, a nossa consciência nos dá a condição de julgar os nossos comportamentos. O indivíduo de boa consciência, ele não é perfeito, porque aqui nesse mundo todos são pecadores. Mas o indivíduo de boa consciência, ele confessa os seus pecados para alcançar o perdão de Deus.
Olha o que diz Provérbios 28, 13 e 14. Quem oculta os seus pecados nunca prospera, mas quem os confessa e os abandona recebe a misericórdia. A misericórdia de Deus em relação ao pecado é o perdão por meio de Cristo. O versículo 14 do capítulo 28 de Provérbios. Quem teme fazer o mal é feliz, mas o homem de dura serviço ou de coração duro cai em desgraça. Então, a diferença entre o indivíduo de boa consciência e de má consciência é que o indivíduo de uma boa consciência, ele tem capacidade de reconhecer e confessar os seus pecados. Como você lida com o pecado? Todos nós somos pecadores, mas a maneira como nós lidamos com ele faz diferença. O apóstolo João diz que o Filho de Deus não vive pecando, ou seja, não vive na prática da iniquidade, do prazer do pecado. Muito ao contrário, ele confessa os seus pecados. Agora vejam só, eu falei aqui do mal pior do que o Covid, pior do que o coronavírus, e é claro, que tudo isso é uma maneira de chamar a nossa atenção para a gravidade do pecado. Eu não estou aqui minimizando os males do coronavírus. Eu estou aqui ressaltando os males do pecado. É bem importante você compreender isso. Existe um remédio para o pecado? Existe. Existe um remédio para o pecado. A Bíblia diz que lá no Antigo Testamento, Deus ministrou um meio do homem se relacionar com ele. Porque o pecado é, em qualquer instância, uma ofensa contra Deus. Uma ofensa contra Deus. A ofensa não depende de quem ofende. Quem avalia a extensão da ofensa, quando eu digo não depende de quem ofende, é que quem ofende nem sempre está em condição de avaliar se ofendeu. Então a avaliação da ofensa não depende do ofensor, mas do ofendido. Então não sou eu que tenho que avaliar se eu ofendi a Deus. Ele já avaliou, ele é quem avalia. Então, se eu ofendi alguém, eu preciso reparar essa ofensa. Como Deus trabalhou no Antigo Testamento com essa reparação da ofensa? O indivíduo que ofendia a Deus, desobedecendo a sua lei, pegava um animal, um cordeiro ou um bode, em algumas situações, e levava ao sacerdote e dizia: sacerdote, eu pequei, eu quero oferecer esse sacrifício, reconhecendo a minha ofensa. Era uma demonstração de arrependimento. Então é bem importante a gente perceber isso. E esse animal era sacrificado, o sangue desse animal era derramado. Era um sinal de reconhecimento de pecado. E foi um meio simbólico que Deus ministrou ao homem para que ele tivesse os seus pecados cobertos. Esse é um meio que vigorou no Antigo Testamento. Mas o único meio deste pecado ser coberto diante de Deus era o derramamento de sangue. E Hebreus vai nos ensinar isso no capítulo 9, capítulo 9, versículo 22. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Quando nós chegamos cá no Novo Testamento, o plano de Deus para a salvação chegou em seu momento de plenitude. Gálatas capítulo 4, versículo 4 diz que na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, que tomou forma de homem, para que ele fosse sacrificado pelos nossos pecados. João Batista, no dia do batismo de Jesus, se refere a ele como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quando o anjo falou com José, que ele deveria receber Maria como sua esposa, ele diz assim: recebe Maria como sua esposa. Quando nascer o filho, você vai dar a ele o nome de Jesus.
porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, Jesus veio para ser sacrificado pelos nossos pecados. No Antigo Testamento, os sacrifícios eram oferecidos continuamente. Ou seja, todos os anos, ou todas as vezes que alguém se sentia pecador, ele ia lá, né, se sentia arrependido dos seus pecados, ele ia lá e oferecia um sacrifício. Quando nós olhamos lá em Hebreus, capítulo 10, vai dizer que todo aquele cerimonial de sacrifícios era uma sombra, né? Era uma demonstração de que um dia haveria um sacrifício perfeito. Agora, quando nós olhamos, quando nós continuamos, né, a leitura diz assim: os sacrifícios eram repetidos todos os anos, mas nunca puderam purificar inteiramente aqueles que vêm adorar. Agora, quando nós olhamos para Cristo, e o texto vai falar isso, Cristo oferece o sacrifício perfeito. Olha a continuação do texto. Pois é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Pois quando Cristo veio ao mundo disse: não quisestes sacrifício nem ofertas, portanto um corpo me deste para oferecer. Não te agradaste de holocaustos, nem de outras ofertas pelo pecado. Então eu disse: aqui estou para fazer a tua vontade. Ó Deus, como está escrito a meu respeito no livro. Primeiro Cristo disse: não quiseste sacrifícios, nem ofertas, nem holocaustos, nem outras ofertas, nem te agradastes delas, embora elas fossem exigidas pela lei. Mas ele vai dizer: então, aqui estou para fazer a tua vontade. Qual era a vontade de Deus? Um sacrifício único que pudesse santificar o homem. Então, a reparação do pecado, da ofensa contra Deus, de maneira definitiva, é o sacrifício de Cristo, a morte de Cristo pelos nossos pecados. Somente o sangue de Cristo é o remédio para nos purificar dos nossos pecados. O apóstolo João, e assim já vamos caminhando para o encerramento, né? O apóstolo João vai dizer que se andarmos na luz, capítulo 1 da sua primeira carta, como ele na luz está, temos comunhão com Deus. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Capítulo 2, versículo 1 da sua primeira carta, ele vai dizer: filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado perante o Pai. Ele é o sacrifício, ele é a propiciação pelos nossos pecados. A minha intenção com essa mensagem não é aterrorizar você, mas é conscientizar você da gravidade do seu pecado, da gravidade dos nossos pecados, mas também te dizer que há uma solução para a purificação dos pecados, que é Cristo Jesus, que derramou o seu sangue por nós. Você crê na purificação dos pecados? Você quer buscar uma vida de purificação? Você quer verdadeiramente abandonar a vida de pecado e ser liberto desse vírus terrível, dessa doença espiritual trágica que é o pecado? Cristo é a solução, Cristo é a resposta, Cristo é o remédio. Se você deseja fazer isso, ore comigo onde você está agora. Creia no poder resgatador de Cristo, no poder remidor, no poder da redenção, no poder da purificação dos pecados por meio do sangue de Cristo. Oremos. Pai bondoso, nós te damos graças, porque tu és grande, poderoso e excelso. E em teu sangue, purifica o homem dos seus pecados. Estamos aqui buscando a ti, Senhor. Buscando a tua presença, meditando na tua palavra e pedindo perdão pelos nossos pecados. Eu peço o perdão dos pecados. Livra-nos da culpa do mal praticado, das ofensas praticadas contra ti, Senhor. Também, Senhor, se há alguém diante de um televisor ou de um aparelho eletrônico arrependido,
lacrimoso pelos seus pecados. O Senhor é o Deus perdoador. O sacrifício de Cristo é o bastante para nos justificar diante de Ti. O sangue de Cristo é o bastante para nos purificar. Nos abençoa, Pai. Tem misericórdia de nós. E nos livra do poder do pecado. Nos dê a vitória completa sobre o pecado por meio de Jesus Cristo, seu Filho. Amém. Querido, Deus te abençoe. Fique com Deus. Permaneça conosco aqui no nosso canal Versículo do Dia no YouTube. Deus tem uma palavra para você no Facebook. Compartilhe essa mensagem para que ela possa chegar aos corações. Dê lá o seu joinha de aprovação e seja abençoado por Deus e abençoe também as nossas vidas. Fique com Deus. Deus te abençoe.